Então, boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Vai depender do horário que você esteja assistindo o nosso vídeo. Então, dando continuidade às apresentações dos artigos, né? Nosso grupo é o G4, G5, na verdade. E o artigo que a gente escolheu tem como título Câncer e agentes antineoplásicos do ciclo celular específicos e ciclo celular não específico, que interage com o DNA, uma introdução. Esse artigo ele foi produzido pela Vera Lúcia, Andrei Leitão, Luísa Del Carmen, Carlos Alberto e Cláudio Luiz. Ele foi produzido aí pelo Departamento de Química e Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais e foi publicado na revista Química Nova. Então, para dar início nessa apresentação, vou falar um pouco a respeito do câncer. Né? O câncer ele vai ser uma das doenças que mais causam temor na sociedade, né? Por ele ter se tornado um estigma relacionado à mortalidade e à dor. E atualmente, a definição científica de câncer ela vai se referir ao termo neoplasia, especificamente aos tumores malignos. Existem quase 200 tipos de câncer, né, que atacam e correspondem aos mais variados sistemas e células do nosso corpo. E esses cânceres eles vão se diferenciar pela sua capacidade de invadir tecidos e órgãos, sejam eles vizinhos ou distantes. Então, estatisticamente, né, em uma pesquisa realizada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, o câncer ele vai ser a terceira doença que mais causa óbitos no mundo, né, correspondendo a cerca de 12%, matando, esses dados são de 2004, 2005, né, do ano de lançamento do artigo. Então, o câncer, pelo que diz o artigo, ele matava cerca de 6 milhões de pessoas por ano. E atualmente ele é a segunda causa de mortes por doenças no Brasil. Se no mundo ela representava a terceira, no Brasil, em território brasileiro, ela corresponde à segunda doença que mais causa morte no Brasil. Né? E estima-se em 2002, que é o dado que o artigo traz, que por ano a gente tem cerca de 340, aproximadamente, né, 340 mil casos novos de câncer, que teve em 2002, na verdade, e 122 mil óbitos relacionados a câncer. Né? Os fatores de risco para o câncer, né, ele pode ser encontrado relacionado ao meio ambiente, ou podem ser hereditários, né, transferidos geneticamente. A maioria dos casos de câncer, cerca de 80%, aí ele vai estar relacionado ao meio ambiente. Mas o que é o meio ambiente para o artigo? Né? O meio ambiente em geral, pelo que traz o artigo, vai ser a água, a terra, o ar, né? Quando tiver um ambiente ocupacional que a pessoa ocupa, quando tiver insalubre, o estilo de vida, os hábitos das pessoas, a alimentação e também os medicamentos. Isso vai ser a causa de 80% do câncer, né? De cânceres, que é o meio ambiente que o artigo traz. Então, as mudanças provocadas pelo próprio homem no meio ambiente, né? Os hábitos e os estilos de vida adotados por nós, pelas pessoas, eles podem determinar diversos tipos de câncer. Mas aí, né, como entender bioquimicamente a neoplasia e a sua proliferação? Né? O artigo traz essa dúvida e ele mesmo responde. Né? Então, as alterações que vão gerar a neoplasia, elas podem ocorrer em genes especiais, que são denominados proto-oncógenes, né, que é um nome complicado, que a princípio eles são inativos em células normais, né, só que quando eles são ativados, esses genes especiais, não falei ainda agora, eles são transformados em oncogenes, né, que são essa transformação, essa ativação desse gene especial, que vai ser responsável pela magnetização das nossas células normais. Então vão ser essas células diferentes, né, após a ativação daquela célula especial, daquele gene especial em específico, são essas células que são transformadas, né, que são denominadas de células cancerosas, ou melhor, células tumorais. Então aí acontece aquela história que a gente já sabe, né? Essas células alteradas, elas vão passar então a se comportar de uma forma anormal, multiplicando-se de maneira descontrolada. Então, com a multiplicação descontrolada dessas células, a gente tem a necessidade de nutrir essas células. Outra informação importante que o artigo traz, né, é que geralmente as células cancerosas, elas são menos especializadas em suas funções, né, do que aquelas correspondentes normais, do que ela seria se ela não tivesse alguma mutação. Então, conforme essas células elas vão se multiplicando e vão substituindo as células normais, as células saudáveis, né, a gente vai ter um aumento da quantidade dessas células nos tecidos. E a partir daí, como a gente tem uma maior quantidade de células que não conseguem realizar suas funções da forma adequada, a gente tem um tecido que não consegue realizar sua função de forma adequada, por não ter as células que fazem, né, que realizam seus processos da forma correta. Então é com isso, né, que as invasões neoplásicas em pulmões, um exemplo, né, vai gerar alterações
nas funções respiratórias. Então agora eu vou falar um pouco sobre o processo de carcinogênese, né, os seus estágios e classificações. Falar de forma rápida porque o tempo é curto. Enfim, o processo de carcinogênese, né, ou seja, de formação do câncer, é um processo que geralmente ele ocorre de forma lenta. Né? Ou seja, para uma célula cancerosa desenvolver um tumor, leva muito tempo, né, para se desenvolver um tumor detectável. E esse processo ele vai passar por vários estágios até chegar ao tumor. E o primeiro estágio é o estágio de iniciação, né, onde as células normais elas vão sofrer um efeito de um agente carcinogênico, né? E esse agente ele vai provocar modificações em alguns dos genes das células normais. O segundo estágio, que é o estágio de promoção, né? Nesse estágio a célula lá resultante do primeiro estágio, do estágio de iniciação, ela vai ser transformada em uma célula maligna, né? De forma lenta e gradual nesse processo, nessa etapa. E o último estágio é o estágio de progressão, né? É o terceiro e último estágio, e ele vai ser caracterizado pela multiplicação descontrolada dessas células, né? E ele é um processo irreversível. Então, nesse estágio, o câncer já vai estar instalado no corpo, né? E aí ele vai evoluir até o surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença, que no caso é o câncer. E agora eu vou falar rapidamente, né, sobre algumas classificações do câncer, começando pela carcinomas. Essa classificação, né, ela vai se dar para os tipos mais comuns de câncer, né, aqueles que são originados de células que revestem o nosso corpo, incluindo a pele, ectoderma, né, e uma série de revestimento interno, o endoderma, né, com a boca, o endoderma da boca, da garganta, dos brônquios, do esôfago e etc. A gente também tem a classificação sarcomas, né, que aí o câncer vai se originar de tecidos de suporte em vez do de revestimento. Os linfomas, que vão se originar de células conhecidas como os linfócitos. Classificação de leucemia, né, que este câncer ele vai se originar de células da medula óssea, que vão produzir aí as células sanguíneas brancas. Os mielomas, né, que vai ser a malignidade nas células plasmáticas da medula ósseas que produzem os anticorpos. Tumores das células germinativas, né, que se desenvolvem a partir das células dos testículos e dos ovários. Melanomas, que se originam das células da pele. Gliomas, que se originam do tecido de suporte do sistema nervoso, né, de suporte do tecido cerebral, da medula espinhal. E o neuroblastomas, que são tumores geralmente pediátricos, que aí vai se originar, né, de células malignas e embrionárias, advindas de células neuronais primordiais. E é isso. Passo a apresentação para o próximo colega. Olá. Nossa apresentação de seminário se baseará no artigo intitulado Câncer e agentes antineoplásicos ciclocelular específicos e ciclocelular não específicos que interagem com o DNA uma introdução. Eu me chamo Igor. Bem, quanto aos principais tipos de tratamento para o câncer disponíveis hoje e no qual esse artigo trará, ele nos remete a três, que é justamente a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia convencional, na qual esses tratamentos eles podem combinar-se a fim de uma maior realização de uma maior chance de sobrevivência para esse paciente e, portanto, uma maior chance de cura. Hoje nós temos uma técnica recente e bastante conhecida, e, portanto, uma das técnicas mais benquistas para sua utilização, que é a técnica antineoplásica de fotorradiação, que consiste nada mais do que na utilização de uma radiação específica através de uma fluorescência e da utilização de fibras ópticas atuando de forma específica nessas células neoplásicas. Ela vai possuir um ponto negativo, que é o acúmulo de porfirinas. Essas porfirinas serão estruturas muito importantes porque justamente estarão atuando aí na biossíntese de forma intermediária do grupo M, e esse grupo M vai ser uma estrutura importante no transporte de oxigênio para todo o nosso corpo. Então, o tratamento antineoplásico atual ele vai consistir justamente na defesa e estimulação do próprio organismo, de defesa imunológica, através do interferon alfa, interleucina do tipo 2 e BCG, e a maioria vai atuar de forma não específica, o que significa que esse tipo de tratamento ele vai ocasionar uma perda funcional tanto a estruturas saudáveis, as células saudáveis, quanto a estruturas na qual elas deveriam atuar de forma mais incisiva, como era o caso das células neoplásicas. Então, esse tratamento ele precisa ser confrontado com sua citotoxicidade, a fim de que se possua uma maior chance de sobrevida para esse paciente, né? E aí, essa atuação de forma não específica, ela vai justamente se dar, muitas vezes, em células que possuem um maior índice de proliferação, como é o caso, por exemplo, de células lá do sistema imunológico, que explicaria muitas vezes alguns sintomas muito característicos de pacientes oncológicos, como o caso, por exemplo, de náuseas e vômitos, e dentre outros sintomas.
Então, esse tratamento ideal, ele se basearia justamente na utilização de doses altas desse tipo de tratamento, a fim de proporcionar uma maior morte celular através da utilização de múltiplos ciclos repetitivos. Então, a classificação convencional, que é a classificação proposta por Calabrese e Chabiner, né, ela se baseia através de mecanismos de algum ponto de interferência que vai acontecer através da síntese de DNA, transcrição e tradução. Então, nós vamos possuir, quanto ao mecanismo e a essa classificação de quimioterápicos antineoplásicos, diversos mecanismos que poderão atuar e ativando essa proliferação exagerada dessas células, mas um mecanismo ele vai se sobressair quanto aos outros, e é o que esse artigo vai trazer, né, vai transcorrer sobre ele, que é justamente o mecanismo da divisão celular. Então, na figura 5.A, a gente vê um ciclo de replicação celular esquemático para células em mitose, né, do que seria a esquematização natural desse processo. Então, a célula não replicada, propriamente dita, é aquela célula na qual nós iremos denominá-la de G0 ou gap zero, né, na qual essa célula vai estar justamente se apresentando com DNA enovelado, o que significa que é uma célula ainda com baixa síntese proteica e com metabolismo pouco acelerado ainda. E aí esse processo ele vai se dar através, pode ocorrer uma transição entre G0 e G1, como vocês estão vendo aí na imagem. E uma possível preparação para esse, né, para a fase de síntese e da duplicação do material genético do ácido desoxirribonucleico, ou seja, do nosso DNA. Então, quando essa célula chega na fase G1 e S propriamente dita, que seria onde ocorreria aí na fase S a síntese e a duplicação desse material genético, nós vamos possuir alguns mecanismos reguladores e dois se sobressairão, que é justamente os fatores de crescimento, o próprio nome ali é autointuitivo, né, que são geralmente fatores de oncogenes, né, na qual atuarão aí na multiplicação exagerada desses tipos de células. E nos controles de retroalimentação, que atuaram de forma totalmente oposta, né, inibindo esse crescimento exagerado celular. E esses mecanismos reguladores, eles se dão através de genes supressores, que vão estar justamente aí atuando, bloqueando ou inibindo esses processos de divisão celular, né, exacerbada, como é o caso, por exemplo, de dois processos, que é justamente os das interleucinas e da apoptose, que seria a morte celular programada propriamente dita. Bem, quando essa célula ela chega nessa fase G2, que seria a síntese de componentes com a produção do fluxo mitótico, né, essa célula vai possuir uma divisão do seu material, uma citocinese, e o que ocorreria de forma natural, que seria a finalização do ciclo e retorno à fase G0. Entretanto, em células tumorais, essa célula não encerra esse ciclo e, portanto, de M ela já passa para G1 novamente, fazendo com que haja uma produção exagerada de células cancerígenas, né, que viriam a se tornar células neoplásicas, células cancerígenas. Então, nós possuiremos os dois tipos de fármacos, que são os fármacos ciclocelulares específicos e não específicos, que serão transcorridos de forma mais detalhada à frente, né, e alguns outros tipos de estruturas e agentes, como é o caso, por exemplo, de agentes hormonais, que são agentes não citotóxicos, que atuaram através da ligação do seu hormônio ao receptor, proporcionando a maior síntese do RNA mensageiro através do direcionamento para essas novas proteínas, né, através de uma sequência de eventos que atuaram inibindo ou bloqueando esse processo de divisão celular. E aqui um dos exemplos desses agentes hormonais é justamente os hormônios sexuais, né, que serão utilizados, por exemplo, em alguns tipos de cânceres, como câncer de próstata e de mama, né, e que vão possuir uma função muito ampla nesse tipo de tratamento. Nós possuiremos ainda outros agentes, que são produtos naturais ciclocelular específicos, como é o caso, por exemplo, dos alcaloides vegetais, taxol, podopilotoxinas, a enzima asparaginase e vacinas antitumorais, que atuarão aí também inibindo esse fluxo mitótico. Na figura 6, nós vemos estruturas de vimblastina, vincristina, etoposida, teniposida e taxol, que também seriam outros tipos de produtos naturais ciclocelular específicos. E aí, por fim, a gente tem os agentes apelantes, né, que são agentes antigos em que atuaram de forma mais incisiva com o DNA e, portanto, que seriam esses agentes mais utilizados aí e mais estudados. A nota que a autora traz é que as moléculas com potencial atividade antitumoral, citadas detalhadamente nesse trabalho, atuaram de forma mais incisiva no ácido desoxirribonucleico ou no nosso DNA. Né? Agora eu vou falar sobre os antineoplásicos e sua interação com o DNA. Os antineoplásicos são medicamentos utilizados no tratamento do câncer e têm a capacidade de interferir no crescimento e na divisão das células cancerígenas, ajudando a controlar ou a eliminar o tumor. E qual a importância do DNA
para a sobrevivência e reprodução celular. O DNA é uma molécula essencial para o funcionamento adequado dos organismos vivos, pois nela contém informações genéticas necessárias para a síntese de proteínas, hereditariedade e replicação e regulação das células. E a interação desses medicamentos com o DNA é uma das formas pelas quais elas exercem sua função antitumoral. Como eu tinha dito ali anteriormente, o DNA ele é uma molécula essencial para a sobrevivência e reprodução das células. E os antineoplásicos eles podem agir de diferentes maneiras no DNA, como inibindo a síntese de nucleotídeos ou causando danos irreparáveis à estrutura do DNA. E alguns antineoplásicos são conhecidos como agentes alquilantes, que se ligam ao DNA e causam alterações na sua estrutura. Outros, por exemplo, como os intercalantes, inserem-se entre as bases nitrogenadas do DNA e interferem na sua replicação e na sua transcrição. Essas interações com o DNA elas podem levar à inibição do crescimento das células cancerígenas, indução da morte celular programada ou danos irreparáveis ao DNA, impedindo a replicação e levando à morte das células cancerígenas. E por fim, é importante a gente ressaltar que os antineoplásicos eles podem ter diferentes mecanismos de ação e interação com outras moléculas do DNA. Aí vai depender do tipo de câncer e do medicamento utilizado. E além disso, cada antineoplásico ele tem sua própria forma de agir e é selecionado de acordo com o tipo e estágio do câncer, bem como as características do paciente. E agora a gente vai falar sobre os quimioterápicos antineoplásicos, um ciclo celular específico, por ação metabólica bloqueadora da síntese de DNA. Os quimioterápicos CCS são medicamentos utilizados no tratamento do câncer que agem bloqueando a síntese de DNA nas células cancerígenas. E para entender melhor, eu vou dividir aqui essa explicação em partes, falando um pouco sobre cada tópico. O primeiro tópico são os quimioterápicos antineoplásicos, que, como eu já disse no slide anterior, são medicamentos utilizados para tratar o câncer e têm a função de combater as células cancerígenas e impedir o seu crescimento. Outro tópico aqui é o ciclo celular, que é um processo no qual as células passam a se dividir e a se reproduzir. E ele é dividido em diferentes fases, como a fase do crescimento, replicação do DNA e divisão celular. Outro tópico são específicos, que os antineoplásicos CCS são específicos porque eles agem em uma fase específica do ciclo celular, que é a fase de replicação do DNA, que é denominada fase S. E o último tópico aqui é a ação bloqueadora da síntese de DNA, que esses medicamentos eles atuam bloqueando a síntese de DNA nas células cancerígenas. Como eu disse no slide anterior, o DNA ele é uma molécula essencial nas células. E ao bloquear a síntese de DNA, os quimioterápicos CCS eles impedem as células cancerígenas de se multiplicar e crescer. Em resumo, os quimioterápicos antineoplásicos do ciclo celular específico atuam bloqueando a síntese de DNA nas células cancerígenas, impedindo a reprodução e o seu eventual crescimento. E esses medicamentos são selecionados de acordo com o tipo de câncer e a fase do ciclo celular, em que as células cancerígenas são mais sensíveis ao tratamento. Bom, pessoal, dando continuidade na apresentação, agora vamos falar sobre os quimioterápicos antineoplásicos do ciclo celular não específicos, ou CCNS, que interagem com o DNA por formação de ligações cruzadas, tá bom? Eu vou dar esse conteúdo que é maçante de uma maneira que seja não maçante, né? Eu vou resumir o máximo que eu posso, falando somente o essencial para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, o que a gente tem que falar, né? Os agentes do CCNS, ou seja, do ciclo celular não específico, né, eles têm sido estudados como tratamento para o câncer. A sua atividade antitumoral ela vai estar relacionada à capacidade de se ligar ao DNA, eles vão formar ligações cruzadas com as fitas de DNA e com isso vão causar as lesões no DNA dessas células tumorais e ligações cruzadas interfilamentares, né, ou ISC, são as mais citotóxicas para essas células. Os agentes alquilantes bifuncionais, né, eles inibem a replicação do DNA. Bom, agora sobre esse segundo slide, a gente consegue observar alguns dos tipos desses agentes do CCNS, tá certo? Eles vão ter diferentes características que vão atuar de diferentes maneiras, mas não é tão interessante assim a gente falar tanto minuciosamente quanto as suas atividades. Eu vou falar exatamente o essencial, tá bom? Tá certo. Vamos lá, o primeiro tipo que eu gostaria de mencionar são as mostardas nitrogenadas, né? Elas foram os primeiros agentes alquilantes, né, usados na quimioterapia. A meclorometamina, né, ela foi o primeiro agente, no caso de mostarda nitrogenada alquilante, usado com sucesso em um paciente com linfoma em 1942.
entrou para a história por conta disso, né, utilizado na quimioterapia. Esses agentes alquilantes, eles são amplamente estudados, né, e eles formam ligações entre filamentos de DNA. Aqui tem exemplos de alguns fármacos desse tipo de mostarda nitrogenada, tá certo? E as suas respectivas estruturas. Bom, pessoal, continuando sobre as nitrossureias, elas vão ser estruturas que vão adicionar grupos alquil às moléculas de DNA, porque eles são alquilantes, né? E são muito importantes também no tratamento do câncer. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Lomustina, cimustina e carmustina, tá certo? Continuando, a gente tem os triazenos, um exemplo muito bom da carbazina, e essas estruturas também vão, no caso, transferir grupos alquil para o DNA. No caso dos alquilsulfonatos, né, a gente tem dois exemplos, busulfan e clomessona, tá bom? São estruturas também importantes em terapias antineoplásicas e vão alquilizar nucleófilos, que no caso seriam, por exemplo, as bases nitrogenadas do DNA, tá certo? Bom, agora sobre os complexos de coordenação de platina, né? Bom, os agentes de platina, eles são um grupo importante, né, do CCNS. A cisplatina e a carboplatina são exemplos amplamente utilizados, ambos são bem parecidos. A diferença é que a cisplatina ela é menos estável e a carboplatina ela é mais estável, por possuir um dicarboxilato. Elas vão se ligar ao DNA formando adultos de DNA, certo? E vão interferir na replicação e transcrição do DNA, que vão levar à morte celular, beleza? Bom, ainda sobre esses complexos de coordenação de platina, o que acontece, né? Essas duas estruturas, elas são agentes alquilantes bifuncionais e também de platina, eficazes contra uma variedade de câncer. Elas são utilizadas em diferentes regimes de quimioterapia, dependendo do tipo de estágio do câncer. Os efeitos colaterais podem incluir mielossupressão, náuseas, vômito e neuropatia periférica. No caso da mielossupressão, ela vai ser específica do segundo tipo, né, da carboplatina, certo? Mas ainda tendo a ser efeito, né, ainda sendo mielossupressiva, ela ainda é mais efetiva em muitos casos do que a cisplatina, pois ela possui menos efeitos tóxicos do que a cisplatina. Então ela é uma alternativa muito interessante também. Bom, agora sobre os antibióticos naturais. Antraciclinas primeiro, são agentes do CCNS amplamente utilizados na quimioterapia. Vão incluir, no caso, a doxorubicina e a epirubicina. Elas vão interagir com o DNA, inibindo a síntese de RNA e causando danos ao DNA. E também podem gerar espécies reativas de oxigênio que causam danos adicionais, né? Tudo bem? Sobre a mitomicina, no caso a mitomicina C especificamente, né, que é estruturada aqui, ela vai ser um bioredutor alquilante, né, que vai passar por ativação metabólica enzimática redutora. Metabólitos que vão ser formados pela mitomicina C, elas vão alquilar o DNA por meio de ligações cruzadas de forma semelhantes ao alcaloides pirazolidínicos, tá certo? Mas com uma complexidade muito maior. Tudo bem? Inclusive, esses compostos vão causar também uma produção de superóxidos, né, causando danos oxidativos ao DNA. Bom, agora sobre a dactilomicina, né, antibióticos naturais ainda, né. É um antibiótico antitumoral, né, ele vai se ligar fortemente ao DNA intercalando-se entre bases adjacentes de guanina e citosina e vai inibir a síntese de RNA dependente de DNA em todas as formas, né, certo? Sendo que a formação de RNA ribossômico, ele também é particularmente sensível ao seu efeito, beleza? Inclusive, agora sobre a aplicamicina, né, ela é outro antibiótico natural, utilizado no tratamento do câncer, e o seu mecanismo de ação ele vai envolver a ligação do fármaco ao DNA por meio de um complexo antibiótico de magnésio, né, de cátion de magnésio. Essa interação interrompe a síntese de RNA dirigida pelo DNA. Sobre a bleomicina, ela também é um antitumoral, obviamente, exerce sua ação por meio da ligação de DNA, resultando em quebras de fita do DNA e inibição de sua síntese também. Inibindo sua síntese, também como os outros, né? Embora o efeito citotóxico dessa substância seja relacionado à formação de ligações no DNA, ela também é classificada como agente ciclocelular específico porque ela vai promover um acúmulo nas células na fase G2 do ciclo celular. Certo? Bom, sobre os alcaloides pirrolizidínicos, a gente precisa debater 3 pontos sobre eles, né? O primeiro ponto sobre eles é com relação da atuação deles como profármacos antitumorais, a sua estrutura, a atividade e, além disso, as ligações cruzadas, tá bom? Relacionando a hepatotoxicidade, né? Primeiramente, o seu primeiro tópico, né? Eles são compostos com potencial antitumoral que agem como profármacos, os seus produtos metabólicos oxidativos promovem a formação de ligações cruzadas e contribuem para a atividade tumoral. O N-óxido da indicina é um exemplo de alcaloide pirrolizidínico com atividade antitumoral significativa e baixa hepatotoxicidade, tá bom? Com relação à estrutura, né, o segundo tópico, alcaloides pirrolizidínicos clínicos com 12 membros alfa-beta insaturados são os mais potentes do que seus analíticos acíclicos. Isso é o mais importante, tá bom?
Além disso, né, a influência da presença do ciclo e da insaturação da potência desses alcaloides ainda não é completamente compreendida, então não dá para dizer se isso influencia ou não na potência da substância também. Com relação a ligações cruzadas, né, que é o terceiro tópico, os alcaloides pirrolizidínicos como o N-óxido da indicina, né, preferem formar ligações cruzadas do tipo DNA-proteína após o metabolismo oxidativo. Essa preferência, na verdade, essa preferência contribui para um grau mínimo de hepatotoxicidade em comparação com as ligações cruzadas interfilamentares, e o mecanismo exato pelo qual o ciclo e a situação influenciam a potência e a preferência pelas ligações cruzadas ainda não é completamente conhecido. Bom, prosseguindo a apresentação agora sobre os CCNS que interagem com o DNA, com intercalação, ligantes na fenda menor. Primeiramente, o que a gente pode dizer é que eles atuam com intercalação no DNA e tem como alvo a fenda menor, do bDNA. Esses compostos eles interagem com as pares de bases nitrogenadas citosina guanina por meio da intercalação e formando complexos de transferência de elétrons. A intercalação ali causa espaçamento entre as bases nitrogenadas, isso modifica a estrutura e impede a separação necessária para a transcrição. Alguns desses agentes antineoplásicos eles vão interagir reversivelmente com os pares de base nitrogenadas do DNA na fenda menor. Essas moléculas elas também vão ser ligantes na fenda menor, adotando conformações isoélicas para interagir com os pares de base adenina tirosina, tá bom? Modificações das estruturas dessas moléculas elas também estão sendo estudadas para aumentar sua seletividade e afinidade com sequências específicas do DNA. Sobre as cobilexinas, né, o que acontece? Né, elas são moléculas antitumorais que vão combinar os mecanismos de intercalação e ligação na fenda menor do bDNA. Elas foram desenvolvidas a partir de modificações das netropsinas e das distamicinas, incluindo um grupo espaçador para separar os dois mecanismos. E a afinidade das cobilexinas pelo DNA é determinada pela maior afinidade do intercalante pelas bases CG, no caso citosina guanina, ou do ligante na fase menor pelas bases adenina tirosina. Alguns estudos recentes têm explorado diferentes tipos de cobilexinas com modificações, no caso, né, do grupo espaçador e no fragmento intercalante também, e com isso eles obteram alguns resultados promissores, mas nada que o artigo tenha mencionado aprofundadamente, tá bom? Bom, inclusive ainda sobre esses estudos, né, o que acontece, né, é importante ressaltar que o número de moléculas caracterizadas como cobilexinas, na verdade, dentro do que a gente tem na literatura é muito pequeno, e devido a essa definição de que apenas ligantes na fenda menor e agentes intercalantes podem formar esse tipo de molécula, isso vai excluir todas as outras moléculas híbridas, né, e um exemplo são essas aqui que eu trouxe nos slides, né, como conjugados de ligantes na fenda menor, com alquilantes, intercalantes com ligantes na fenda menor e etc. e tal. Alguns desses compostos relacionados, né, eles podem ser a cisplatina de histamicina, né, e a cisplatina berenil, além da bisacridina também, né. Nenhuma dessas aí vão se enquadrar dentro daquela definição de cobilexinas, né, são híbridos. E fazendo a conclusão aqui, a gente pode observar que o artigo ele evidencia que há uma extensa aplicação terapêutica dos compostos antitumorais quimioterápicos que interagem com o DNA para as diferentes neoplasias, o que confirma a imensa importância dessa categoria de medicamentos e reforça o considerável interesse acadêmico e tecnológico no desenvolvimento de novos análogos mais eficazes e menos tóxicos. No entanto, apesar da ampla utilização clínica dos compostos quimioterápicos antitumorais, especialmente os agentes alquilantes, que frequentemente conseguem controlar o crescimento do tumor e por muitas vezes prolongar a vida dos pacientes, os oncologistas afirmam que a melhor forma de combater o câncer não é o tratamento antitumoral, mas o diagnóstico precoce e, sobretudo, a sua prevenção.